Uma alegria poder repartir uma pequena palavra. Tem poucos minutos, então vai ser pequena mesmo, mas que está em nosso coração. E me refiro à minha esposa também, que está falando sobre esse assunto hoje o dia inteiro lá com as esposas de vocês. O presbitério pediu para que ela transmitisse algo sobre o cuidado com os pequeninos. Então, como as esposas de vocês estão aprendendo muita coisa lá hoje, eu resolvi trazer um resuminho daquilo que ela está falando lá e que está em nosso coração já há muitos anos. Meu colega Moisés, que hoje não está aqui, ele costuma dizer uma frase que sempre me marcou, que é a seguinte: a grandeza de um homem se revela na maneira como ele trata os pequeninos. A grandeza de um homem se revela na maneira como ele trata os pequeninos. Márcio vai distribuir uma folha onde está o conteúdo disso que eu vou falar agora. Quando você pensar em crescimento da igreja, irmãos, pense nas crianças. Por muitos anos já Deus nos revelou esta verdade. Eu próprio me converti como criança por volta dos 13 anos. E logo meu coração também ficou muito voltado para os pequeninos. Não só para os pequeninos de idade, é claro, mas num sentido mais amplo que Jesus também quis colocar. Aqueles que se humilham e se fazem como crianças, e por isso são considerados os pequeninos de Jesus também. Lembra aquele texto, que também já foi lido aqui, Mateus 11, 25, onde Jesus está agradecendo a Deus, dizendo: ó Pai, graças te dou, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Por que eu digo, pense nas crianças se você quer bastante crescimento na igreja? Porque às vezes esse segmento é muito esquecido, até da parte de alguns pastores, não de todos. As crianças estão em todo lugar, estão ao nosso redor, estão na nossa vizinhança. Elas ouvem e atendem a mensagem do Evangelho com muito mais prontidão do que qualquer outro grupo de pessoas. Elas não questionam, elas creem com mais simplicidade, entregam-se a Jesus com mais facilidade. E temos um outro argumento também muito forte, que o Márcio vai ilustrar aí na tela. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, né? Ele era a luz do mundo e disse que nós somos também a luz do mundo. Quando nós ganhamos um velho para Cristo, digamos, uma pessoa de uns, depois dos... Agora não vou dizer, né? Eu estou quase com 70, mas acho que eu não sou velho ainda, né? Mas vamos dizer assim, pessoal da terceira idade, que costuma assim, se citar que é depois dos 60, 70 anos. Quando a gente ganha uma pessoa assim, depois de 70, 70, até 80, né? A vela já está no fim, né? Já está quase um toco, prestes a se extinguir. Não estou dizendo que vocês não podem ganhar um velhinho para Jesus, claro que podem, né? Mas é óbvio que a luz dele vai brilhar bem menos do que a próxima agora. Bota aí, ó, Márcio. A segunda vela nos lembra um homem de meia idade, um quarentão, né? Podemos ganhá-los para Cristo, devemos, mas obviamente ele já não tem mais tanto tempo de vida
para fazer brilhar essa luz para a sociedade. A terceira vela, vocês já sabem qual é, né? Não é uma velha, mas é uma criança novinha, porque essa terceira vela justamente representa uma vida nos seus primeiros anos de vida, que tem muito tempo para brilhar para Jesus. Este, sem dúvida, é um forte argumento que ninguém pode questionar, né? Temos falado para os pais também, quanto mais cedo você levar o seu filhinho a Cristo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. As estatísticas têm provado que a idade média em que a maioria das pessoas em nossas igrejas se convertem oscila entre os 5 aos 15 anos. Sabiam disso, irmãos? Lembra quando começou o nosso movimento, que antigamente chamávamos assim, movimento de renovação, aqui em Porto Alegre, na década de 70, como era grande o número de adolescentes, jovens que se convertiam. Hoje, alguns deles são pastores, um deles é o nosso Azaf, que, se eu não me engano, se converteu aos 15 anos de idade. Então, dizem que dos 15 aos 30 anos, apenas 10% se convertem. Dos 5 aos 15, 85%. Antes dos 5 anos, 1%. Após os 30, 4%. Até pensando em nós mesmos, né, cada um agora certamente sabe, né, ninguém se esquece disso, como eu também não me esqueci. Com que idade você se converteu? Quantos se converteram aqui abaixo dos 15 anos? Levante a mão, eu quero saber. Olha, metade, pouquinho mais que a metade. O Ion foi com 8 anos, né, Ion? Gosto de ouvir teu testemunho, não é? E realmente aqui nós já temos uma prova disso, né? Porque adolescentes, jovens, crianças de 20 anos assim para baixo, né? Ou mais ainda de 15 anos para baixo, né? Tem o coração mais pronto para receber o Evangelho do Reino. Aí está um grande argumento de nós fazermos assim realmente um ataque, né? Nessas crianças aí, adolescentes e jovens que estão longe de Deus, para que eles venham a conhecê-lo. Aqui mesmo em nossa experiência local, nós temos visto um grande número de crianças sendo batizadas neste lugar aqui. Acho que todos já viram que nós temos um tanque de batismo aqui, né? Está escondido. Aqui nós fazemos, todos os primeiros sábados do mês, batismos marcantes. E uma das coisas que temos observado, assim, que sempre tem crianças entre 7 a 12 anos. Algo que nos alegra, por ver que esses pequeninos estão respondendo ao amor de Deus. Alguns já são filhos de discípulos, outros não, foram ganhos por aí. Mas tem sido significativo o número de crianças entre nós que têm se convertido. Aqui neste local também nós temos retiros para crianças, 3 por ano, dentro das faixas etárias. Primeiro é de 6 e 7 anos, depois de 8 e 9, depois de 10 e 11, e ainda para não deixar os bem miudinhos de fora, temos um piquenique anual com os pais que têm filhos bem pequeninhos, do 0 aos 6 anos. Eu não teria tempo para contar as lindas conversões que tem havido aqui neste local, nestes retiros de crianças. A obra do Espírito Santo, a graça de Jesus, o derramamento do amor de Deus nesses corações, crianças realmente sendo profundamente tocadas, aprendendo a adorar. Elas já por serem crianças gostam de alegria, não é? De pular, de dançar, e quando estão em Cristo ainda, o negócio fica mais bonito ainda. Sem falar também naquelas que se convertem nos lares, onde os pais estão assumindo o seu sacerdócio.
Temos falado, e vocês como pastores não devem descuidar disto, né? Que quanto mais cedo levar o seu filhinho a Cristo, melhor. Eu mesmo tive assim, graças a Deus, logo depois de ter casado, esta visão, e logo procuramos levar nossos filhos a terem uma experiência bem viva com Jesus. É claro que num lar onde Jesus é o Senhor, isto aí vai se tornar mais notável, mais presente. Mas eu nunca me esqueço quando a nossa pequenina Débora, com 3 aninhos, disse que agora eu entreguei a minha vida a Jesus. E sabem, alguns às vezes duvidam disto. Até hoje ela se reporta àquela data. Ela já é uma senhora de 33 anos, não é? 32, até hoje ela se lembra daquele momento. A nossa Ruth, de 4 aninhos, com 4 anos de idade, fez uma decisão por Cristo. E o garoto demorou um pouco mais, uns 7 anos. Nós estávamos subindo uma lomba aí de carro, e ele perguntou para mim: pai, como é que eu posso ter certeza da salvação? Naquele dia eu quase tive um acidente no carro, porque fiquei assim muito emocionado. Disse assim: em casa o pai te explica melhor, tá? E aí então, chegando em casa, chegou aquele momento também que eu tanto estava esperando e orando para que acontecesse. Alguns textos da palavra vocês conhecem até de cor e salteado, mas nós falamos que temos bastante feijão e arroz, né? Então vamos comer um pouquinho de feijão e arroz, daquelas coisas básicas que sempre são importantes se nós estarmos lembrando. Marcos 10:16, aquela maravilhosa palavra de Cristo: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Reparem que aqui Jesus está usando 2 imperativos. Está falando enfaticamente, quase indignado com a atitude dos seus discípulos. Estava mesmo indignado com a atitude dos seus discípulos, que eles próprios estavam causando tropeços para aqueles pequeninos que queriam vir correndo aos braços de Jesus. Quem sabe ouvi-lo contar uma história, que as crianças amam ouvir histórias. Cometeram uma gafe muito grande os discípulos. E Jesus os repreendeu e disse: deixai vir a mim. O que vocês estão fazendo? Não as embaraceis. Delas é o reino dos céus. Imagino que Jesus tenha falado de uma forma muito enfática, muito forte, pelo grande amor também que ele tinha com os pequeninos. Outro texto muito conhecido, que inclui a parábola da ovelha perdida, está em Mateus 18. Desde os versículos 1 a 14, o assunto de Jesus aqui são as crianças. E é muito bom nós sempre darmos importância a isso, até para ilustrar a conversão de um adulto. Ele colocou uma criança no meio deles e disse que aquele que se humilhar como esta criança, 18:4, esse é o maior no reino dos céus. E uma das palavras mais fortes ele disse ali no versículo 6, uma das palavras talvez mais duras de Cristo contra a atitude errônea de pessoas, e no caso aqui até seus discípulos estavam cometendo este erro, era quando ele falou que qualquer que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim. Atenção, a criança pode crer de todo o coração e fazer uma decisão sincera por Cristo, mesmo abaixo dos 5 anos de idade. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Imagina o nosso doce e meigo Jesus falando palavras tão duras, tão fortes, a respeito de pessoas que causam tropeços para as crianças de chegarem aos seus braços. Outra palavra muito importante, aquela que Jesus falou para o querido Pedro, um dos seus amados discípulos,
quando Jesus lhe perguntou 3 vezes, amas-me, 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 21, 15 a 17. Depois que Pedro respondia afirmativamente, Jesus lhe dizia, apacenta os meus cordeiros, depois pastoreia as minhas ovelhas, depois apacenta as minhas ovelhas. Todos nós notamos que Jesus mudou um pouquinho aqui o nome do bichinho, né? Cordeiros são os cordeirinhos de Jesus. Eu entendo que ele estava dando uma palavra assim para o Pedro, que ele também não se esquecesse das crianças, que elas fazem parte do reino de Deus, que Jesus quer que elas tomem uma decisão ao lado de Cristo, porque elas também estão em perigo de se perderem. No mesmo Mateus que nós já estivemos ali vendo, diz no versículo 14, assim, pois não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Sim, amados, as crianças estão em perigo também. Por isso que é importante que nós envidemos nossos esforços para evangelizá-las e levá-las ao conhecimento do Senhor. Aqui então esta palavra para Pedro. Tem uma palavra muito interessante que às vezes fica despercebida de alguns de nós, em Atos 26, versículo 22, onde Paulo disse algo que certamente, eu entendo nesse contexto aqui que ele estava se referindo às crianças. Mas alcançando o socorro de Deus, permanece até o dia de hoje, dando testemunho tanto ao pequeno como ao grande. Paulo se preocupava também com os pequeninos, não só com os adultos, não só com os jovens, não só com os mais velhos, e certamente ele também levou nos seus trabalhos ao ar livre, em toda parte onde ele andava, muitas criancinhas a Jesus. Eu louvo a Deus, porque sei que muitos de vocês estão se empenhando e não se descuidando destes fortes mandamentos de Jesus, para que eles também venham a conhecê-lo. Jesus está dizendo que elas podem crer, então nós não podemos duvidar disso. Alguns argumentam que nem seria necessário haver aulas para as crianças em nossas igrejas, se todos os pais assumissem seu ministério de evangelizá-las. O problema, amados, e isso é uma coisa lamentável que nós temos constatado em muitas igrejas, que uma boa parte dos pais, já o Atmani escrevia nos livros dele, que 50% dos pais estão se omitindo de fazer seu trabalho com seus filhos em casa. Claro que aqui então, no caso, a coisa mais importante que nós pastores temos que fazer é orientar esses pais e até evangelizá-los, porque se um pai está se omitindo de levar seu filho a Cristo, está fazendo aquilo que Jesus disse, colocando obstáculos no caminho das crianças para se entregarem a Jesus. Então aqui entra um trabalho de nós pastores, que também somos pais, né? Pastores, eu gosto de lembrar, né? Somos pastores, pais e pastores, que temos que ajudar os pais. Com esta finalidade, nós temos publicado, eu sei que alguns de vocês estão comprando ali os nossos cadernos, e a Adriana me falou que vários têm levado para casa. Essa é uma publicação já de 2 anos atrás, ou um pouco mais, em que nós estamos procurando ajudar os pais. São 4 cadernos, naquelas verdades básicas da porta do reino. Quem é Jesus, as 2 árvores, propósito de Deus, a sua grande família, o arrependimento, batismo nas águas, dom do Espírito Santo. São 4 cadernos, baseados no nosso folder aquele, muito conhecido de todos. Qual o propósito da vida? Aquele folder para crianças deu 4 grandes cadernos. Imagine só, porque a gente tem que saber adaptar
o ensino da palavra para eles. Então, esse é o motivo que nós devemos estar atentos, especialmente ajudando os pais, e mesmo assim, nós constatamos isso aqui na igreja em Porto Alegre, que muitos pais não estão fazendo efetivamente o que Deus espera deles. Tenho até dito para os professores, se você sabe que os pais dessas crianças são convertidos, procurem falar com os pais delas. Até nem procurem assim levá-las a tomar uma decisão em sala de aula para não tirar esse privilégio do pai ou da mãe de fazer isso em casa, como eu tive esse privilégio. Mas o que se constata aqui nos nossos retiros de crianças é que realmente muitos pais são omissos. Outro motivo que é importante que nós tenhamos aulas bíblicas com as crianças é porque elas precisam da comunhão com outras crianças. Precisam se relacionar bem com seus companheirinhos na fé em Cristo Jesus. Isso é uma coisa que muito cedo eu procurei propiciar para os meus filhos. E nós, como pais, pastores, temos que orientar os pais, as mães a fazer isso, a convidarem outras crianças da igreja, para que venham nas suas casas, para que se relacionem junto com os nossos filhos, para que tenham comunhão entre eles. Me lembro que a Heloísa providenciava chazinhos de bonecas, quando as nossas filhas eram menores, abaixo de 10 anos, e convidava as amiguinhas da igreja. Tudo isso assim nós podemos proporcionar, mas também nós precisamos uma hora semanal, assim como os adultos têm seus cultos. A prática aqui em Porto Alegre, eu acho que na maioria das igrejas é assim. Na hora que o pastor vai pregar para a congregação, então nós separamos aquela turminha dos 3 aos 11 anos. E lá eles têm as suas classes, onde eles podem ouvir melhor, através de bons professores, as verdades bíblicas, ensinadas no nível delas e na compreensão delas. Porque você há de concordar que uma criança não vai entender muito bem o sermão de um pastor, não é? Criança de 5, 6, até 10 anos. Então é importante que elas tenham estes momentos juntos. E certamente elas vão desenvolver boas amizades. Lembre-se, irmãos, as crianças já são parte da igreja hoje e agora, não são apenas a igreja do futuro, como muitas vezes se ouve essa frase. Elas já são a igreja do presente e nós temos que estar assim, realmente cuidando bem delas. Porque se nós não levarmos essa presente geração de crianças a Cristo, quem o fará? O mundo. O diabo está fazendo isso. E se nós não nos empenharmos de levar esta geração de nossas crianças agora, será uma geração perdida completamente. Pensem vocês nos terríveis ataques do diabo que estamos vendo hoje contra as crianças. Assim, terríveis mesmo, escandalosos. Li há pouco uma notícia pela internet que já está sendo criado na Holanda o Partido dos Pedófilos, pedindo assim, junto até às autoridades, que seja reconhecido isso. A pedofilia é uma praga que está assim, nem tem palavras para dizer, estragando a vida de muitas crianças para o resto de suas vidas, por ficarem nas mãos desses tarados. Os sequestros, os rituais de magia negra. Há pouco saiu aqui no noticioso de que encontraram um crânio de uma criança desaparecida há muito tempo. Foi encontrado aí numa vila em Porto Alegre. Provavelmente mais uma dessas crianças, vítimas de rituais de magia negra. Seitas. Ontem um grupinho aqui estava falando de seitas perigosas que estão tentando aliciar adolescentes, jovens, e tirando dos seus lares para
ficarem em vidas de comunidade que não tem nada a ver com a verdadeira comunidade cristã, mas são artimanhas de Satanás para levar as crianças para as trevas. Amados, vamos cuidar dessa presente geração. Muitas vezes na história de Israel, eles caíram nesse erro de não cuidarem devidamente da geração seguinte. Tanto que diz lá num dos textos de Êxodo que as crianças nem mais sabiam o significado da Páscoa, nem mais sabiam por que tinha acontecido isso, ou o que era aquele costume, ou por que os pais faziam aquilo. Porque a geração seguinte, os pais, no caso, já tinham diluído a palavra e os seus filhos já não sabiam de mais nada. O trágico é que isso também tem acontecido na igreja no decorrer dos séculos. Então nós não podemos, irmãos queridos, cometer este erro. Os pais e os pastores são os principais agentes da transformação que Deus espera nesses difíceis dias do fim. Se Deus tem nos revelado tudo isso, cabe a nós, pais e pastores, orientar, ordenar, formar equipes de trabalho, fazer o que nós pudermos para levar esta geração a Cristo. Ultimamente, li um livro muito edificante intitulado Reconectando Gerações, que eu recomendo aos pastores. Até me foi presenteado pelo meu querido Ion, de uma irmã que já esteve no Brasil, uma inglesa chamada Daphne Kirk. Ismael participou de um retiro, né, com ela. Alguém mais ouviu falar dessa irmã? Daphne, eu tenho esse livro, Reconectando Gerações. Um livro excelente, porque ela é assim uma profetisa de Deus, nos estimulando a ganhar as gerações para Cristo. Aqui eu coloquei uma frase dela. Uma geração pode mudar a tendência do mal de outra. Uma geração pode entrar no campo inimigo e tomar a outra geração de volta, e criando as crianças com os valores do reino. Uma geração terá de prestar contas a respeito da geração seguinte e da herança que foi deixada a ela. Charles Spurgeon, o famoso príncipe dos pregadores na Inglaterra do século XIX, era cheio de amor pelas crianças. Não sei quantos sabiam disso. E ele não se descuidava nas suas campanhas, onde ele levava milhares de vidas a Cristo. Ele trazia mensagens específicas também para as crianças que estavam nos seus encontros. Na verdade, ele começou o seu ministério muito cedo com as crianças, quando ele tinha 15 anos. E depois, com essa experiência, acabou se tornando um pregador das multidões. Recentemente, a Publicações Shed lançou esse livro que eu estou recomendando para todos os pastores lerem, está aqui na minha mão, não temos à venda ainda aqui. Pescadores de Crianças, orientação prática para falar de Jesus às crianças. Esse nome, Charles Spurgeon, dispensa apresentações. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, muito sábio na palavra, um teólogo num bom sentido, que ensinava uma teologia sadia, equilibrada dentro da Escritura, e nos trouxe também essa tremenda cooperação. Esse livro é bem recente, edição do ano passado, de 2005, Pescadores de Crianças. Aqui nesse livro eu também tenho uma frase: não podemos nos contentar em semear princípios nas mentes das crianças, que possivelmente se desenvolvam em anos futuros. Temos que trabalhar por conversões imediatas, antes que elas corram para o mundo e caiam nos males do pecado. Importante essa frase, quis deixar com vocês, para que vocês meditassem nisso. Outro evangelista que dava muita importância às crianças foi Dwight Moody,
Moody, que depois formaram o Instituto Bíblico Moody em Chicago. Era um homem que escrevia livros para as crianças e que foi também muito usado. Então, toda essa minha palavra, essa pequena palavra de agora, é para ajudar vocês para continuarem colocando assim diante das crianças a porta do reino, para que elas também venham entrar, que vocês formem equipes, deem ajuda e com a ajuda de Deus possam ganhar muitas crianças para Jesus. Há igrejas aqui no Brasil que são até um referencial nisso. Eu tenho recebido, através da Rosana do Azaf, material excelente da igreja de Goiânia, Videira, Igreja Videira de Goiânia, que é um dos materiais mais lindos que eu já vi. E eles têm lá nada mais, nada menos do que 1000 células de crianças. 1000 células de crianças. Umas 6.000 crianças convertidas. Uma das nossas irmãs que esteve lá recentemente, a Inês, ela voltou maravilhada de ver um grande mover do Espírito Santo na vida das crianças naquela cidade. Eu louvo a Deus que Deus também tem levantado aqui entre nós irmãos que têm se empenhado nisso. Louvo a Deus pela igreja lá do Parque Santa Fé, onde nosso amado Dari, tem se empenhado em ganhar meninos abandonados, meninos de rua, e tem formado casas-lares para essas crianças terem o conhecimento do Senhor Jesus. Louvo a Deus pelo trabalho de Três Coroas, do Inevan, aqueles irmãos também que estão se empenhando, não é? Santa Cruz estão fazendo a tarde da criança, seguidamente estão assim ganhando muitas crianças para Cristo. Enfim, são belos exemplos que nós devemos imitar para fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Queremos nos oferecer também, Heloísa e eu, algumas igrejas já têm nos convidado, especialmente aqui do interior do estado, para dar uma orientação prática para professores em suas igrejas. Poderão, se alguém tiver interesse, já ir agendando conosco, hoje ainda, e conversar conosco sobre isto. Mas oro e peço que o Senhor cada vez mais continue colocando no coração de vocês muito amor pelos pequeninos. Amém? Quero orar por todos agora. Pai, muito obrigado por essa equipe de valorosos obreiros teus, pastores que tu tens chamados para pastorear, apacentar os cordeirinhos. Coloca no coração deles, Senhor, muito amor pelas crianças, lembrando-lhes que esse ministério pode não ter às vezes resultados imediatos, mas certamente terão grandes resultados a longo prazo. Abençoa, Senhor, para que cada igreja aqui possa se empenhar em levar e ganhar milhares de crianças para Jesus, para que esta geração venha conhecer o Teu nome e venha crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém, amados? Era só isso. Que Deus abençoe.